Então, eu tenho até uma história engraçada pra falar disso que eu vou falar hoje aqui. É uma história pessoal. Lá atrás, em 1984, pra vocês terem uma noção, eu no alto dos meus 10 anos de idade, eu tinha uma relação com a minha avó, que ela me passava os quadrinhos que eu lia. Né? Eu com 10 anos eu lia, tipo, Mônica, né? Que eu acho que a maioria do pessoal que começa nessa fase anterior começou a ler, né? E a minha avó tinha um esquema que ela só me passava a revista depois que ela já tinha lido. E ela guardava no armário a chave, cara. A bichinha era, tipo, restrita com os quadrinhos dela. Os quadrinhos da Turma da Mônica. E ela tinha um armário, aqueles de porta dupla, que ela trancava a porta de um lado, né? E travava embaixo a outra para não poder abrir, né? Só que o malandrão aqui, lá, chegava lá por baixo, dava fazia um esquema e abria a porta, cara. Salve, salve, galera! Bem-vindo ao nosso primeiro vídeo oficial, que não é apresentação, do canal Old Man Xandits. Hoje a gente vai falar de X-Men. Eu vou dar um guiazinho básico para as origens desse material, que, para quem tiver interesse de saber como começou o X-Men, que foi como eu comecei a ler quadrinho, eu acho que vale a pena assistir o vídeo. Que foi em 84, como eu falei no início da conversa, que eu achei essa revista na pilha das revistas da Turma da Mônica. Eu vou botar na tela para vocês verem aí. Era uma Super Aventuras Marvel, número 22, cara, que tinha Elektra na capa. Cara, até ali, a minha vida ela seguia um quadrinho, né? Aquelas coisas lineares ali da Turma da Mônica, né? Bem básica. E quando eu abri aquela revista, cara, minha cabeça fez assim, ó. Puf, explodiu, maluco, com tanta coisa diferente que tinha ali. Eu acho que a revista ela tinha 3 histórias, que eu me lembro mais ou menos. Era uma história do Demolidor, uma história da Red Sonja, que daí veio a minha paixão pelo Conan, né, provavelmente, e uma história de um grupo de super-heróis chamado X-Men, que eu nunca tinha visto antes na minha vida inteira. E aí, meu irmão, nada mais foi como era antigamente. Recentemente eu tive uma queda, uma recaída, e adquiri esse material aqui, né, o Uncanny X-Men, que tem o começo da fase que eu acho que é a mais importante. Pra mim ela é a melhor, tá? Mas eu sei que existem gerações diferentes envolvidas no processo, então eu não vou dizer que ela é a melhor. Necessariamente eu vou ter que reforçar que ela é a mais importante pros X-Men, claro, né? Mas pros quadrinhos como um todo, cara. Porque essa história aqui, eles trouxeram uma mudança que não existia nos quadrinhos antes disso, né? Eu vou falar um pouco mais disso pra frente, mas voltando ao assunto, né, da Super Aventuras Marvel 22, a história que tinha lá era uma história que era escrita pelo Claremont e desenhada pelo John Byrne, que são 2 gigantes, cara. Não tem como existem ótimos artistas aí por todo mundo e escritores, mas esses 2, cara, eles fizeram uma combinação que foi uma mudança absurda para o universo de quadrinhos pro período que foi, né? A Marvel começou em 1961, né? E foi dali que começou essa questão de você humanizar mais os super-heróis, né? Como era o Homem-Aranha, que eu acho que era o carro-chefe da Marvel na época, que se demora até hoje, que era um cara que era um garoto que tinha problemas como nós todos tínhamos na época. E eu acho que foi por isso que criou essa conexão tão forte com a minha geração e com as gerações que vieram depois disso, né? E os X-Men, cara, do Claremont especificamente, eles criaram uma mudança no status quo que acabou gerando esse universo que a gente tem hoje aí de quadrinho, que você vê hoje, começou com os caras, com essa galera, né? Eu não estou dizendo que foi só Claremont e Byrne, mas foram outras pessoas também que estavam naquele poderio. O próprio Frank Miller é dessa época também, que apesar de ser um ator que eu tenho umas restrições, foi extremamente importante nesse período também com Demolidor, que foi uma das histórias que eu li primeiro e também é um dos personagens preferidos pra mim da Marvel, né? Então, voltando ao assunto, eu peguei esse aqui porque aqui você tem o começo. Antes disso aqui, na verdade, só existiam 5, né, que eu acho que todo mundo já conhece aí, que era o Cíclope, o Fera, Anjo, o Homem de Gelo e Jean Grey, né? Esses 5 eram os X-Men que não vendiam muito antes disso aqui. E quando o Claremont ganhou isso aqui, curiosidade sobre o Claremont, ele quando começou na Marvel, ele começou a trabalhar de graça, ele começou estagiário, ele não ganhava nada. Quando ele ganhou isso aqui efetivamente para escrever, em 1975, esse material aqui explodiu nas lojas.
porque ele trazia um conceito extremamente inovador, que ele pegou um pouco dessa coisa do Spider-Man, né, dessas dificuldades do Homem-Aranha de ser que ele tinha na vida dele, ele trouxe isso pra dentro dos X-Men, né, que já existia um pouco antes, porque era a fórmula da Marvel de fazer personagem, mas ele trouxe aqui de uma maneira muito mais diversa, né, e focando muito mais nessa coisa dos personagens, da história deles e backgrounds, e começou a desenvolver esse material, né, os dilemas, os relacionamentos amorosos até que tem entre o Cíclope e a Jean Grey, que culmina em muita coisa lá na frente, né. Então essa fase inicial aqui, ela é muito legal, para quem gostaria de conhecer, é uma fase muito interessante, que na verdade ela traz um desenhista diferente, que não é o Byrne nesse início. Era o David Cockrum, que é um ótimo artista também, tem um material muito bom produzido, mas ele tinha o estilo de arte dele ainda era meio engessado pelo modelo da época, né? O Barney, ele entra exatamente na edição 108 dos novos X-Men, do Uncanny X-Men no caso, traz um estilo que eu acho que era muito inovador para o período, né? Ele tinha uns enquadramentos muito bons, o posicionamento dos personagens, a fluidez, a movimentação dos personagens era muito fluida. E era uma coisa que antes era meio engessada, né? Aqueles quadrinhos que tinham os carinha com os bracinhos duros assim, né? Ele traz uma fluidez diferente, né? Nesse período. Que era o que o Frank Miller começou a fazer também, com um estilo um pouco mais sujo do que o do Barney, mas que funcionava também e tinha essa coisa dessa movimentação, esse dinamismo, né, vamos dizer assim. Então, quando o Barney e o Claremont começaram a trabalhar junto, eles fizeram uma dobradinha magnífica, que criou personagens, cara, icônicos, que hoje todo mundo é apaixonado, que todo mundo conhece como o Wolverine. O Wolverine, antes do Claremont e do Barney, era um personagem meio... Tipo, ele era um agente canadense que foi contratado para matar o Hulk, com pouco ou nenhum background. O Byrne começou a coescrever com o Claremont. A gente começou a descobrir um passado do Wolverine que a gente não conhecia. Tipo, o cara falava japonês, tinha vivido no Japão. Os poderes deles começaram a ser melhor definidos, sabe? E tudo isso é um período do Byrne. Então, se hoje você tem aí esses filmes aí que ninguém é apaixonado, séries, e até hoje o Wolverine tem milhões de títulos de revistas, por favor, agradeçam ao Barney, porque foi ele que armou a cama pro cara deitar, para quem veio depois dele deitar, né? E aí, voltando ao assunto, o Claremont, para vocês terem uma noção, ele foi escritor na Marvel durante 17 anos. Ele começou a escrever X-Men em 1969. 69, ele foi até 91. E tudo que foi criado por ele. Os personagens, eles evoluíam. Eles iam crescendo com as experiências, entendeu? Você vê isso nitidamente, desde o Cockrum até o final, com Barney, e depois com Paul Smith. Os personagens, eles foram envelhecendo, né? Eles criaram dinâmicas entre eles que não existiam no início, e os vilões também desenvolveram. O próprio Magneto, antes, ele era um cara que aparecia, tentava dominar o mundo, e eles iam lá, davam uma surra no cara, o cara fugia, dava uns meses depois ele voltava. E o Claremont, ele criou um background pro Magneto, que é o que é hoje, entendeu? Você saber os conflitos que ele teve, do porquê que ele virou um vilão, o que aconteceu, tudo isso foi criado por Claremont. Ele fala isso, que a ideia original dele era mudar o grupo mesmo. Era começar com um grupo que, com o tempo, o Cíclope ia casar com Jean Grey, ia se aposentar, e como ele fez com alguns personagens, ele chegou a fazer isso com Banshee, personagens até morreram, inclusive, nesse processo, como foi o caso do Thunderbird, e é claro, da Fênix, que vocês todos devem saber, né? Bom, e aí a gente volta lá pro Alexandre com seus 10, 11, 12 anos, que era mais ou menos a época que eu li isso, e a gente chegou nisso aqui. Dark Phoenix Saga. Isso aqui, cara, é grandioso pro que se propõe. Curiosidades sobre o caso da Fênix Negra. A princípio não era para ela ter morrido na história original. A ideia deles era que ela voltasse para casa e tudo ficasse normal. Mas o editor-chefe da Marvel na época, o Jim Shooter, ele falou, não dá. A bicha vai explodir, vai consumir o Sol e explodir um planeta inteiro, não vai ter nenhuma repercussão negativa nisso. Ela no mínimo tem que ir para a cadeia. Aí o Claremont foi contra, falou, não, ir pra cadeia, mas isso não vai dar certo nunca, porque aí os X-Men vão viver querendo tirar ela da cadeia e tal. Aí ele falou, meu irmão, dá teu jeito, cara, dá teu jeito. Aí o Claremont voltou no dia seguinte e falou, cara, eu já descobri, a gente vai matar ela. Foi uma das primeiras mortes relevantes no quadrinho de um super-herói, né? Não de um pai, uma pessoa próxima de um super-herói, mas de um personagem específico morrer, né?
E um dos tratos que o Claremont acabou fechando na época é que ela teria morrido de vez, né? E no final das contas a gente sabe que não foi bem assim, né? Então, depois da morte da Fênix, a coisa cresceu muito, continuou crescendo muito, né? O Claremont continuava trazendo novos personagens pro Fold, pra história toda. Trouxe na época, logo depois que a Fênix morre, ele traz a Kitty Pryde, que é a Lince Negra. E ele nunca parou por aí, ele sempre estava introduzindo personagens novos, porque a ideia dele mesmo era como eu falei antes, era fazer um esquema que os antigos heróis iam saindo, iam se aposentando, e novos iam entrando, e o time ia estar sempre nessa eterna mudança. E aí mais pra frente, depois que o John Byrne saiu, eu gostava muito do Paul Smith também, que veio depois, ele tinha um traço bem limpo, bem clean, e isso era muito legal. E aí nessa época a demanda por mutantes continuava crescendo, né? Então eles tiveram a ideia de fazer o X-Factor, que na época era formado pelos 5 X-Men originais e incluía a Jean Grey. Isso gerou uma fricção ali no relacionamento entre o Shooter e o Claremont, né? Porque eles tinham um trato entre eles de que isso não aconteceria e o Shooter aprovou a volta dela pro X Factor, né? Isso foi uma coisa muito negativa pro relacionamento deles. Mas ainda assim o cara continuou. E ele tomava conta de tudo. Você para e pensa hoje em dia, você vê essas histórias, essas séries de quadrinhos, os caras dão uns runs, né, pros autores de 6 edições, né? O cara escreveu o universo inteiro de mutantes por 17 anos. Ele não escreveu X Factor no início, mas ele trouxe pro fold dele, era um grupo de amigos que ajudavam ali, todo mundo se conhecia. Então ele era responsável pelo X Factor, pelo X-Men, ele foi responsável pelo Wolverine no início, e várias outras séries. Novos Mutantes foi trazido por ele também. Tudo que era relacionado a mutante era Claremont na Marvel. E ele escrevia tudo. E aí nessa deles criarem muitos personagens e ir evoluindo a história, o Paul Smith também começou, como coautor, né, com ele, começou a criar novos personagens também. E aí, em um dado momento, tinha muito mutante e o Claremont teve a ideia de fazer o Massacre Mutante, que era uma ideia que ele tinha para uma edição, dar uma limada nos personagens excessivos, né? Ele ia fazer isso numa revista só, né? E na época, a Louise Simonson, que era uma coautora com ele ali, que trabalhou até como editora na Marvel há um tempo também, falou: cara, mas isso é grande demais pra você fazer uma história só. Por que você não faz uma saga, né, com várias edições? E aí ela mesma pediu, porque ela também escrevia o X Factor na época, eu acho. Ela falou: posso também brincar com isso, né? E aí juntaram outras pessoas e no final eles fizeram o primeiro crossover da Marvel, que era X-Men, X Factor, Power Pack e o Thor do Walter Simmons. Eles juntaram todos, toda a história fazia uma trilha por todas essas revistas, por algumas edições. Isso, cara, explodiu a cabeça da galera também na época, porque ninguém nunca tinha feito nada assim. Vendeu tanto que os editores da Marvel forçaram eles a falar: agora, todo ano a gente vai ter que ter uma saga dessa. E foi daí que começou essa treta de todo ano ter uma super mega saga na Marvel que vai alterar. Foi tipo, é uma coisa que é ruim hoje, mas na época que o Claremont fez isso com a Simonson e outras pessoas, era uma parada extremamente inovadora, cara. E eu acho que saturou porque eles começaram a fazer sempre. A Marvel continuou crescendo com os X-Men, continuou expandindo o X-Men para todos os lados, né? Tipo, várias edições diferentes, edições especiais, crossovers com outros personagens. E eventualmente eles chegaram na década de 90 com um maluquinho chamado Jim Lee. Eu acho que, cara, dispensa apresentações aqui para a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo até agora. Na época, cara, a molecada se amarrava. Eu mesmo pirei com o X-Men na mão do Jim Lee. E aí aconteceu o quê? Na época tinha um editor, o Bob Harris, na Marvel, que era um cara que favorecia muitos artistas. E achava que escritores eram menos importantes, que os personagens é que vendiam as revistas e não as histórias, né? E isso começou a gerar muito atrito entre o Claremont e o Jim Lee. Porque o Jim Lee ele tinha as ideias dele, as ideias do que ele queria fazer para os X-Men. E o Claremont tinha uma ideia diferente, só que o Harris acabava sempre dando suporte pro Jim Lee e isso começou a saturar a relação deles, né? Em 91 eles lançam X-Men 1, volume 2, que é um recomeço, né, para a cronologia dos personagens, e eles tentam trazer os personagens de volta às raízes, né? Voltam com os personagens antigos e botam o Magneto como vilão novamente, e isso caiu meio mal pro Claremont e ele acabou saindo nessa fase. Ele ficou 2 edições a mais e depois ele abandonou a revista.
Bom, então é basicamente isso que eu tinha para falar sobre X-Men, da parte que me toca, né? E para concluir o vídeo, eu queria recomendar duas coisinhas para vocês. Primeiro, o vídeo documentário que se chama Comics in Focus, com Chris Claremont X-Men. Eu vou tentar botar o link aqui, eu não sei se esse material está no YouTube, porque eu lembro que eu comprei esse vídeo há uns anos atrás. E também, dá uma olhada nos vídeos da Comic Book Girl 19, que eu vou deixar também aí na descrição do vídeo, que ela fez uma retrospectiva exatamente desse período, até a morte da Fênix Negra, que eu acho excepcional. Para quem não leu, não veja porque tem spoilers. Mas se você já leu, já conhece a história, ou se você quer conhecer e não está afim de ler o material antigo e quer ter uma noção do que aconteceu para estar continuando lendo um material que é novo, vale a pena ver esses vídeos também, que eu vou deixar os 3 linkados aí. Esse eu sei que tem no YouTube, né? É tudo em inglês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não deixe de dar o like, apertar sininho, seguir o coroa aqui. E, pô, me siga aqui. Vou dar uma olhada aqui em cima também. Tem as minhas mídias sociais. Eu tô em vários canais aí, Twitter, Instagram e afins. E é isso, galera. Xandits out!